Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Matheus Oliveira e seja bem-vindo à nossa aula de número 34 do nosso curso de Excel. O objetivo dessa aula é te mostrar como construir um dashboard do zero, mas não só como construir o dashboard, mas como implementar o sistema de cores, tá? Como trabalhar o hyperlink para às vezes deixar o seu dashboard aí mais atraente, legal? Beleza, vamos lá. O que é um dashboard para quem não conhece, tá? Vou clicar aqui, ó. O dashboard, tá, pessoal? Ele é um painel que ele mostra indicadores, beleza? Tente lembrar do painel de um carro, tá? Então, no painel de um carro, por exemplo, tem ali indicadores necessários para o funcionamento daquele carro. Poderia ter muito mais informações ali, tá? Porém, não tem por quê? Porque informações demais, ao invés de lhe ajudar, acabam lhe atrapalhando. Então, quando você for construir um dashboard, pense indicadores realmente necessários, indicadores realmente que são fundamentais para a sua tomada de decisão. Cuidado para não encher de informação e você não entender nada, você não conseguir dar o próximo passo. Beleza? Só que o dashboard, ele tende a não ser um painel estático, ou seja, ele não mostra apenas, como vamos dizer, aquilo ali estático. Se eu seleciono aqui, por exemplo, o gestor Adriano, ele me traz as informações do Adriano. Se eu clicar no Diniz, ele me mostra as informações do Diniz. Do Ronaldinho, do Vampeta. Se eu clicar em janeiro, informações referentes a janeiro. Se eu clicar aqui no departamento TV e vídeo, informações referentes ao departamento TV e vídeo. Beleza? Beleza. Então, qual que vai ser o passo a passo? Primeiro de tudo, você vai abrir o nosso arquivo, que é o arquivo 34, dashboard. Beleza? Com o arquivo aberto, você vai olhar nossa base para entender ela, e nossa base contém o mês da venda, o gestor que vendeu, a unidade que foi vendida, o produto que foi vendido, o departamento a qual esse produto pertence, o preço unitário desse produto, a quantidade vendida e o total, né, que é nada mais do que a quantidade vezes o preço unitário. Como esse dashboard ele é construído através da tabela dinâmica e gráficos dinâmicos, para facilitar a atualização dessa mesma tabela, dessa mesma base, eu preciso fazer o quê? Eu preciso transformar ela em tabela. Então, vou clicar aqui em qualquer célula, vou vir em inserir, tabelas, vou procurar a opção tabela, vou deixar essa opção marcada aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos, eu vou dar OK. Beleza? Então, meu primeiro passo para a construção do dashboard, já foi executado. Eu transformei minha base em uma tabela. Joia? Joia. Se eu quiser renomear essa base, eu vou renomear, vou chamar ela de base dados. Pronto. Está resolvido o meu problema. Certo? Segundo ponto. Esse segundo ponto aqui, ele não é obrigatório. Você vai executá-lo se você ver necessidade, se você ver razão. Ok? Que ponto é esse? Quando eu puxo um gráfico aqui dentro do Excel, ou qualquer gráfico que seja, você já pode ver aqui ó, que ele sai nessa cor azul. Certo? Por que isso? Aqui no layout de página, no grupo temas, tem aqui algumas opções. Tá? Se eu vir aqui em cores, eu tenho vários temas que o Excel possui. Esses temas, eles definem que cor que as coisas vão ir surgindo, né, de modo automático. Logo, lógico que depois você pode editar manualmente, mas de maneira automática é ele que define. Caso você queira, veja a razão e necessidade, você pode criar o seu próprio tema baseado nas cores da sua empresa. É necessário fazer isso? Não, faça se você vê razão ou circunstância, tá? Matheus, eu quero fazer, como é que eu faço isso? Bom, existem algumas opções. Primeiro é você pegar o seu telefone, ligar para um setor de marketing, por exemplo, e pedir os RGBs, tá? Das cores ali da empresa, que eles utilizam no site, nas propagandas, beleza? Se isso não for possível, e sua empresa possuir um site, o que você faz? Você vai lá no site da sua empresa, tá? A homezona mesmo, parte inicial, e você bate o olho. Aí você vê quais são as cores principais, assim, que tá no logo, tá no texto. Você vai bater no olho, visualizei, beleza. Então eu entendi quais são as cores. Entendeu quais são as cores? O que você tem que fazer? Você tem que tirar um print screen da sua tela, tá? E vocês vão entender o porquê disso. Então eu vou dar o print screen dessa tela, tá? E aí eu vou lá
no nosso amigo Paint, certo? E com o Paint aberto, eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Com o Ctrl V no Paint, eu vou procurar essa ferramenta aqui, ó, chamada Selecionador de Cores. O que é o selecionador de cores? É um conta-gotas, tá? Então você vai olhar, vai lembrar muito do conta-gotas, mas o que esse cara ele faz pra gente? As cores, elas possuem um número, e esse número dão as cores em identidade única, igual você tem um RG, um CPF ou coisa do gênero. Então, cada cor tem o seu número, tá? Tem a sua identidade, ok? E eu quero pegar exatamente aqui esse tom de azul, tá? A precisão aqui vai ser de 100%? Não, vai ser de uns 97, 98, mas vai ficar bem próximo e já nos atende. Então, eu vou estar clicando nesse conta-gotas e vou clicar, por exemplo, no azul, que é uma das cores principais, certo? Vou vir aqui ó, em editar cores. Quando eu abrir esse botão editar cores, logo após ter apontado a cor com o meu conta-gotas, aqui nesse cantinho aqui, ó, ele vai me mostrar 6 números, né? Matiz, saturação, luminosidade, vermelho, verde e azul. Ficaremos olhando apenas os números do vermelho, verde e azul, tá? Se você colocar para o inglês, fica red, green e blue, o famoso RGB, tá? Então, com essas 3 cores aí, você consegue fazer diversas outras cores. E eu vou pegar esses números. Então, por exemplo, esse azul, ó, 16 vermelho, 30 verde, 50 azul. Pode acontecer de você clicar aí com conta-gotas e dar uma pequena diferença. Não tem problema, isso realmente pode acontecer, tá? Mas não vai impactar tão seriamente. Então, pode utilizar os seus números aí sem o menor problema. Legal. Sabendo desses números, onde que eu insiro isso dentro do Excel? Pois bem, vamos lá. No Excel, eu posso fazer de duas maneiras. A maneira extremamente manual. Qual que seria a maneira extremamente manual? Página inicial, grupo fonte, clico no baldinho, mais cores, personalizar e eu digitaria aquele número, que é o 16, cadê? 16, 30, 50. 16, 30, 50. Tá? E eu inseri essa cor manualmente, eu posso utilizar ela aqui, tá? Só que essa cor ela ficaria apenas neste arquivo. Quando eu abrisse um arquivo novo, essa cor não estaria lá. E da mesma forma, quando eu puxo um gráfico aqui, ó, mantém as cores, tá? Eu não quero isso, eu quero puxar o gráfico e já vir esse azul, por exemplo, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou vir em layout de página, grupo temas, vou vir aqui em cores. Aqui em cores, eu vou vir em personalizar cores. O que que eu vou fazer? Eu vou criar o meu próprio tema, tá? Detalhes importantes. Aqui você vai ter várias opções de alteração de cor. O local que a gente vai mexer é apenas aqueles que possuem o nome ênfase. Então aqui está indo de ênfase 1 até o ênfase 6. As demais cores a gente não toca, não mexe, tá? Beleza. Então eu sei que eu tenho que mexer apenas na ênfase 1. Da 1 até a 6. Então vou começar. Ó. A ênfase 1 vai ser tipo a nossa cor mais importante. A ênfase 2 é a nossa segunda cor mais importante. A terceira é a nossa terceira cor mais importante. Até chegar no 6, que é uma cor ali não tão menos importante. Ou até mesmo uma cor que não tem ali, mas você acha importante ter ali para fazer, às vezes, um contraste ou coisa do gênero, tá? Lembrando que, a partir do momento que eu mudei esse ênfase 1 ao 6, aqui na página inicial, esse meu baldinho, essas cores aqui, ó, vão mudar tudo, tá? Apenas as cores que vão se manter aqui vão ser essas padrões aqui, tá? Tá certo? Eu vou lá no meu layout de páginas, personalizar cores, e vou começar aqui. No ênfase, ó, vou clicar e vou vir em mais cores, beleza? Aqui em mais cores, eu vou começar a digitar aqueles códigos. Então, o meu código do azul é o 163050, então vou digitar aqui, ó, 163050. Ok. A ênfase 1 foi. Vamos para a ênfase 2, nossa segunda cor mais importante? Vamos. O dourado. Então, vou pegar esse dourado aqui, tá? Vou no selecionador de cores, clico no dourado, venho em editar cores e pego o RGB do dourado. 199, 161, 88. Então, eu venho aqui no ênfase 12, no ênfase 2, 199, 161, 88. E eu dou OK. Claro que você pode anotar isso num caderno, tá, pessoal? Aí a gente vai para o ênfase 3. Pô, eu vi ali que tem uma predominância legal de branco, tá? Então, branco geralmente é sempre branco. Eu não preciso pegar o RGB, é só selecionar aqui a cor branca. Joia?
Aí eu vi ali também que tem alguns tons de cinza, tá? Então eu posso pegar, por exemplo, esse tom de cinza aqui, ó, tá? Clico no meu conta-gotas, clico no meu cinza e venho aqui em editar cores, certo? 102, 102, 102, não tem segredo. No meu ênfase 4, vou colocar aqui, ó, 102, 102, 102 e vou dar OK. Falta ainda mais duas cores. Aí você começa a olhar o site. Tem mais ali de 6 cores para preencher? Ah, achei mais um cinza mais escuro aqui. Posso utilizar ele. Então, bato o print, vou lá no Paint, ó, Ctrl V, clico na gotinha, clico aqui nas cores, em editar as cores e pego lá, ó, 787878. Beleza? Então, aqui no ênfase 5, eu vou colocar, ó, 78, 78, 78. Vou dar OK. No ênfase 6, eu não vi ali mais nada de tão diferente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a cor preta. Porque eu gosto de trabalhar com a cor preta, eu acho interessante tê-la ali. Você pode colocar outra coisa, tá? Esse ênfase 6 ele não vai impactar tanto, então não tem problema você colocar ali uma cor que você gosta de usar, que ele não vai interferir tanto, tá? Eu vou colocar aqui a cor preta. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse tema. Por que eu vou salvar esse tema? Uma vez ele criado, e salvo, claro, quando eu abrir novos arquivos, eu vou ter a opção de escolher ele já pronto. Eu não vou precisar remontar ele novamente. Então, eu vou salvar ele, beleza? Então, aqui no nome, ó, vou deletar e vou colocar um nome aqui qualquer, ó, Palmeiras não tem mundial. E vou salvar. Automaticamente, algumas cores aqui já mudaram, tá? Se eu for lá em temas e clicar em cores, ó, o tema Palmeiras não tem mundial está salvo, tá? Se eu quiser voltar para o Office normal, eu posso escolher aqui o Office, ó, não tem problema. Se eu quiser voltar para o Palmeiras não tem mundial, eu escolho o Palmeiras não tem mundial, beleza? Quando eu puxar um gráfico agora, por exemplo, aquele azul, ele já vem para mim, tá? Porque ele é uma das cores principais que a gente colocou no ênfase 1. Por que isso é legal? Porque você não precisa ficar recolorindo. As coisas já acontecem naturalmente. Beleza? Beleza. Transformei em tabela, mudei o esquema de cores. Qual que é o próximo passo? Você definir aí que métricas você quer. O que você quer que apareça no seu dashboard. Nesse nosso projeto, nesse nosso dashboard, vai aparecer o total vendido, tá? Do que eu selecionar, juntando tudo, a quantidade vendida, o top 5 produtos mais vendidos, top 5 quantidades vendidas, quantidade vendida por mês e vendas por mês, tá? Isso vai ser o que vai aparecer pra gente, certo? Tranquilo. Então a gente tem que começar desse princípio. Vou clicar na minha base, vou vir em inserir, tabela dinâmica. Aqui na tabela dinâmica eu vou deixar essa opção de nova planilha marcada e vou dar OK, certo? Pronto, eu acabei de criar uma nova planilha. Essa planilha eu vou aconselhar que vocês a renomeiem de aba auxiliar, tá? Então eu vou chamar ela de auxiliar, porque é ela que vai dar vida para o nosso dashboard, tá? Com essa aba auxiliar criada, eu vou puxar minha primeira métrica, que é o meu total vendido, tá? Ele não vai ter critérios a princípio, eu só quero saber quanto eu vendi, só isso. Então eu vou pegar o meu total e vou arrastar aqui para o quadrante de valores, ó, certo? Pronto. Vou colocar aqui um formato moeda. Pronto, eu sei que eu vendi aí cerca de 2 milhões. Legal? Legal. O que eu preciso fazer mais? Renomear todas as minhas tabelas dinâmicas para que assim eu não me confunda. Então, seleciono essa tabela dinâmica, vou vir analisar, tabela dinâmica. Aqui no nome da tabela dinâmica vai estar tabela dinâmica 2, no meu caso, a sua pode estar 1, 3, enfim. E eu vou chamar isso aqui, ó, de total de vendas. Tem que ser um nome bem claro, bem nítido do que é aquilo, tá, pessoal? Então, ó, total de vendas. Então, eu sei que essa tabela é responsável pelo meu total de vendas. Beleza? Beleza. Legal. Com isso feito, eu vou criar uma nova aba, tá? Uma nova aba. Eu vou chamar essa aba de Dashboard. Beleza? Então, essa nossa aba vai se chamar Dashboard. Certo? Certo. O que eu vou fazer nessa aba do Dashboard? Vocês podem ver aqui, ó, no nosso projetinho finalizado, que tem valores aqui que não estão em gráficos, eles não estão expressos em gráficos, eles estão como se fossem etiquetas. Como que eu crio essas etiquetas, tá? É um recurso aí, assim que
Não é bem um recurso, é mais uma adaptação. Tá? O que você faz? Você vai na sua aba Dashboard, você vai em Inserir e vem aqui em Ilustrações. Em Ilustrações você vem em Formas. Em Formas eu vou procurar aqui na aba de retângulos, os retângulos. Eu gosto muito de utilizar os retângulos de cantos arredondados, mas você pode utilizar o retângulo padrão que não tem problema. Eu vou utilizar o de cantos arredondados. E aí eu vou abrir ele. Ó. Quando eu abrir ele, ele já vem naquele meu azul, que é uma cor predominante da empresa, tá? Se eu quiser diminuir os arredondamentos, eu utilizo aqui a bolinha amarela, tá? E beleza, eu tenho aqui a minha primeira etiqueta. Devo lembrar, quando eu estou criando meu dashboard, que nem sempre a minha tela do meu computador é do mesmo tamanho que a tela, sei lá, do meu gestor. Às vezes a sua tela pode ser maior, pode ser menor. Quando é menor que a do seu gestor, não tem tanto problema. O problema é quando é maior. Por quê? Pode acontecer de na sua tela caber tudo, tá? E na tela dele, como é uma tela menor, as coisas ficarem fugindo assim para o lado, tá? Então tome muito cuidado quando você for criar o seu dashboard. Certifique-se das telas que vão abrir aquilo, tá? Para você não ter que ficar redimensionando as coisas depois, beleza? Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui, o que eu posso fazer para ganhar um pouco de espaço? Eu posso vir aqui em Exibir, ó, e desmarcar todas essas opções. Ó. Tira a linha de grade, eu tiro os títulos, então ele vai remover as letras e os números aqui do lado. E eu posso retirar a barra de fórmulas, tá? Aí eu dou 2 cliques aqui na página inicial, pronto, eu ganho um pouco mais de espaço, beleza? Só que eu só vou fazer isso, basicamente, no final. Eu faço isso aqui no início para saber quanto mais ou menos de espaço eu vou ter, ó, na minha tela, claro. Certo? Tranquilo. Fiz isso, achei ali mais ou menos onde vou colocar as coisas e eu vou colocar para mostrar tudo novamente. Certo? Beleza. Depois que eu fiz o meu dimensionamento, eu vou escrever o que essa etiqueta vai representar. Então, essa etiqueta vai representar o quê? O meu total de vendas. Sim, eu posso escrever dentro da minha forma sem o menor problema. Escrevi, cliquei na forma, ó, vou centralizar, posso colocar um negrito, aumentar o tamanho, 18, tá um bom tamanho, e posso sublinhar caso eu queira, tá? Tranquilo, de boa. Depois que eu fiz isso, qual que é a outra opção que eu tenho para deixar algo mais visual? Que essa é a ideia do dashboard, um apelo visual. Eu posso adicionar ícones, beleza? Qual que é uma das formas de você adicionar ícones? Uma das formas de você adicionar ícones no Excel só vai funcionar se você tiver o Office 365 ou as versões mais recentes do Excel. Que é o seguinte, aqui em Inserir tem o grupo Ilustrações, vou dar um clique, e aqui eu tenho ícones, tá? Quando eu clicar aqui em ícones, vai me aparecer uma galeria de ícones que a Microsoft disponibiliza para a gente. Lembrando, essa opção só estará disponível se você estiver utilizando as versões mais recentes do Excel ou a versão lá do Office 365. Ou versões mais antigas não terá este recurso. Joia? Joia. Se eu digito aqui, por exemplo, dinheiro, tá? Vai aparecer aqui algumas opções de dinheiro, tá certo? Essas opções de dinheiro, quando eu clico aqui, ó, e eu clico em inserir, o que acontece? Eu posso mudar a cor muito facilmente dessa imagem, tá? Então, se eu venho aqui no preenchimento, tá? Eu posso mudar para um laranja, posso mudar isso aqui para um verde, muito facilmente. Essa é a grande vantagem de você utilizar os ícones aqui dentro do próprio Excel. Você acaba ganhando tempo. Então, sempre, se você tem esse recurso aí disponível no seu Excel, sempre verifique se o ícone que você quer já tem dentro do Excel, beleza? Você vai ganhar bastante tempo. Se você não tem essa opção, ou se o ícone que você não quer não tem nessa galeria, existem outras opções, é o que eu vou mostrar para você agora. As outras opções, pessoal, são sites de ícones, tá? Como são sites, né, pessoal, externos, tem que verificar aí, principalmente quando você vai trabalhar dentro da empresa, se o site está liberado para acesso, tá? Se ele não estiver liberado, é um grande problema aí, caso você queira trabalhar com esses ícones. Mas eu vou recomendar 2 sites que eu gosto muito, que eu vou abrir eles aqui para vocês, tá? O primeiro é o FlatIcon, tá? Então, flaticon.com, beleza? Ele possui uma galeria bem grande de ícones, tá?
Só que ele não tem, ó, vou mostrar aqui para vocês, ele não tem, assim, uma grande qualidade para a gente mudar a cor desses ícones. Tá? Então lá no Excel, quando você tem aquele recurso, é muito fácil mudar a cor. Aqui não. Então se você precisar de um logo, né, de um ícone, que ele é todo preto, ou que ele só tem as bordas pretas, mas ele é vazado, tipo como se ele, a meiuca dele, né, o miolo, é todo branco, recomendo muito esse site. Quando você precisa mudar a cor do ícone, ou seja, deixar o ícone todo branco, todo amarelo, todo laranja, todo verde, tem um outro site que é o logomakr.com, né, o logomark.com. Nesse logomark, ele vai lhe permitir, tá, alterar a cor do ícone, certo? Certo. Em ambos os sites, as pesquisas devem ser feitas em inglês, tá, pessoal? Então, eu quero muito ícone desse tipo. Eu não sei, pessoal, existe uma coisa chamada Google Tradutor, tá? Então, você vem aqui, joga e joga lá no meio, tá certo? Tá certo. Tranquilo. Então, o que que eu quero? Eu quero um logo de dinheiro. Então, vou digitar aqui, ó, money, tá? E pronto, eu tenho aqui, ó, vários logos e eu vou escolher aquele que mais me agrada, ou que mais agrada a pessoa que vai visualizar aquele meu dashboard, beleza? Suponhamos que eu tenha gostado desse aqui, ó. Vou dar um clique, tá? Como eu sei que o meu logo ele vai ficar em cima de algo, tá? Que é um azul meio escuro, um ícone preto não funciona, tem que ser um ícone branco. Então eu preciso mudar a cor desse ícone de preto, essa parte que está preta aqui, para branco. Como é que eu faço isso? Ó? Venho aqui nessa bolinha do meio aqui, ó, e puxo lá para cima. Ó. Pronto, eu tenho agora o meu ícone branco, beleza? Nem consigo enxergá-lo aqui. Vou clicar nesse disquete, tá? Vou escolher essa opção No Thanks, Download Low Resolution File. Vai executar o download dessa foto, tá? Eu clico nessa foto aqui em branco e deleto ela, tá? Isso aqui é muito importante, porque depois que você for salvar outros ícones, acaba que ele salva um ícone em cima do outro, como se o outro ainda estivesse aqui, tá? Então é muito importante que você delete. Após você ter feito o download, vai para algum lugar aí no seu computador, você que sabe disso, e aí basta que você abra ele dentro do seu Excel. No meu caso aqui eu sei onde está, né? Então, imagens, tá aqui, ó, vou pegar ele, cadê ele? Aqui o dinheiro, ó. Vou abrir. Abri, pronto. Quando eu jogar aqui para cima, ó, vou diminuir o tamanho, tá? Tranquilamente, ó. E voar lá, beleza? Tranquilo. Ó. E aí eu vou colocar ali mais ou menos aqui. Lembrando que todos os ícones que eu vou utilizar aqui nessa aula, tá? Eu vou deixar uma abazinha no arquivo que vocês vão abrir, chamada ícones, tá? Vai estar tudo lá. Fiquem em paz, tá certo? Tranquilo. Com o meu ícone aqui, o que eu posso fazer? Eu posso já me adiantar e fazer o seguinte. Definir que a minha etiqueta é desse tamanho, eu vou criar uma cópia dela, para que assim todas as minhas etiquetas já fiquem do mesmo tamanho. Eu posso clicar em cima da minha etiqueta, segurar o Ctrl e puxar para o lado, ó. Ou eu posso clicar nela, Ctrl C, Ctrl V, tá? Não tem a menor diferença. E aqui eu já posso agrupar o ícone com a etiqueta. Então eu clico no ícone, com Ctrl segurado eu clico na etiqueta, botão direito, agrupar e agrupar. Agora eu posso arrastar isso aqui para onde eu bem entender, tá certo? Só que agora eu tenho que trazer o meu número, tá bem? Então eu vou vir aqui em inserir, tá? E vou vir aqui ó, em texto, vou abrir e vou abrir aqui uma caixa de texto. Vou abrir essa caixa de texto, ó. Quando eu jogo essa caixa de texto aqui para cima, ó, você vê que ela é toda branca, tá? O que eu preciso estar fazendo? Eu preciso retirar essa cor branca dessa caixa de texto. Então eu clico sobre a caixa de texto, eu venho em formatar, preenchimento de forma, sem preenchimento, só que ó, fica um contorno ainda. Então eu preciso retirar também o contorno de forma. Formatar, contorno de forma, sem contorno. Beleza? Parece que ela não existe, mas ela existe. Posso aumentar aqui no olhômetro mesmo, não tem problema, tá? Até as extremidades, ó. Para ficar do mesmo tamanho. Isso vai facilitar muito a centralização, caso você queira centralizar. Cliquei na minha caixa de texto. Assim que eu cliquei dentro da minha caixa de texto, eu clico dentro da minha barra de fórmulas, digito igual,
venho na minha aba auxiliar e aponto aqui, ó, a minha tabela dinâmica e eu dou Enter. Beleza? Aquele número que está lá dentro da minha tabela dinâmica está agora dentro da minha caixa de texto. Quando alterar lá, vai alterar aqui. Beleza? Beleza. Matheus, eu fiz isso aí, cara, e deu isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu marcar aqui, ó. E deu isso aqui, ó. Ao invés de aparecer a célula, apareceu esse texto aqui gigante. Como que eu resolvo isso? Novamente, clica na tabela dinâmica, vem em analisar, clica aqui na tabela dinâmica, vem aqui em opções e desmarca essa opção de gerar infodados tabela dinâmica. Beleza? E repita o processo, vai dar certo. Joia? Joia. Tranquilo. Pronto, eu tenho o meu total de vendas. O que eu preciso anotar aqui? Que está em tamanho 20 e está em negrito. Cria um padrão, tá? Apenas isso. Joia. Já posso agrupar? Posso. Então, clico na minha caixa de texto, seguro o Ctrl, clico na minha etiqueta, botão direito, agrupar e agrupar. Ó, virou uma coisa só, eu posso arrastar de um lado para o outro. Joia? Joia. Qual que é o meu próximo indicador? O meu próximo indicador é a quantidade vendida. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha aba auxiliar, tá? Vou copiar essa primeira tabela dinâmica, ó, Ctrl C, clico aqui do lado e dou um Ctrl V. Joia. Clico nessa tabela dinâmica, vou lá no meu quadrante de valores e pego aquela soma total e jogo fora. Ó. O que eu quero agora? A quantidade, tá? Eu não estou falando do dinheiro, né? Eu estou falando da quantidade, né? Vou pegar a quantidade vendida aqui e vou arrastar para o quadrante de valores. Ele está em formato de dinheiro, mas isso não é informação real, porque a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de quantidade. Então, vou mudar aqui de contábil para geral. Pronto. Eu sei quanto que eu vendi ali até o momento, certo? O que eu vou fazer? Vou lá no meu dashboard e vou colocar aqui, ó, quantidade total de vendas. Tá? Pronto. Preciso do que agora, caso eu queira? Do meu ícone. Não vou fazer o processo de como conseguir todos os ícones, tá, pessoal? Porque senão ficaria muito maçante. Já mostrei o caminho de como fazer, como mudar a cor, salvou e beleza. Agora eu vou utilizar os ícones que eu já tenho aqui. Vou vir em inserir, imagem, e vou pegar o ícone aqui desse carrinho aqui, tá? Que lembra um pouco quantidade, né? Eu utilizo o carrinho para armazenar a quantidade, beleza? Mas se você achar que deve colocar um ícone aqui melhor, fica à vontade de mudar, tá? Nada aqui é proibido. Beleza, ó. Coloquei aqui o meu carrinho, tá certo? Tá certo. O que eu posso fazer aqui já? Eu já posso agrupar, tá? Então, clico no carrinho, clico na etiqueta, botão direito e agrupar. Matheus, por que você não copiou a etiqueta? Porque eu só vou utilizar duas etiquetas. Se você fosse utilizar mais de duas etiquetas, era interessante você já copiar antes de agrupar, tá? Clico em inserir, caixa de texto, pego a minha caixa de texto e vou abrir ela aqui, ó. Certo? Vou jogar ela aqui para cima, ó, tranquilamente. Posso abrir ela aqui, posso abrir ela aqui, diminuir aqui um pouquinho o tamanho, ó, tranquilo. Clico dentro da minha caixa de texto, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual, vou lá na aba auxiliar e aponto aqui, ó, a quantidade e dou Enter, certo? Retiro aqui o preenchimento e o contorno. E o que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui, ó, presta atenção, como está tudo agrupado, ó, vou clicar. Ele selecionou o grupo todo, tá? O ícone, a etiqueta e a caixa de texto aqui do número. Eu vou clicar, ó, dentro aqui em cima do texto, tá? Ó, em cima aqui do dinheiro, ó, certo? Ó, página inicial, clico aqui no pincel de formatação, ó, e clico aqui em cima desse 1621, ó. Ele vai copiar a formatação que estava ali. Formatei uma vez, não preciso ficar reformatando, tá? Faço ali, ó, tranquilo, de boa, sem o menor problema, certo? E agora é só agrupar, ó. Botão direito, agrupar e agrupar, beleza? Pronto, eu tenho aqui, ó, as minhas duas etiquetas, tá certo? Tá certo, tranquilo, Matheus. Agora a gente começa a fazer os gráficos, tá? Os gráficos é bem menos trabalhoso, é bem mais rápido, tá? Qual que é o primeiro gráfico que a gente vai fazer, ó? As vendas por mês. Quanto que eu vendi por mês? Então, vou lá na minha aba auxiliar, que é onde eu tenho aqui as minhas tabelas dinâmicas. Lembro que devo renomear minhas tabelas dinâmicas sempre, então seleciono aqui essa segunda, analisar, tabela dinâmica e vou dar um nome para ela. Ó. Então, ó, quantidade total de vendas,
certo? Com essa tabela dinâmica aqui selecionada, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui do lado. Tranquilo? Vou lá no meu quadrante de valores, jogo fora aquela soma, pego o mês, arrasto para o quadrante linhas, pego o total, que é onde está o meu dinheiro, e jogo no quadrante de valores. Pronto, eu tenho o meu total aqui de vendas, certo? Posso transformar tudo isso aqui no formato contábil. Não, tanto faz se eu deleto aqui o total geral ou não, não importa, tá? Pode deixar aí, não tem problema. Clico sobre essa tabela dinâmica, venho em analisar, renomeio ela. Vou colocar aqui, ó, de vendas por mês, certo? Não se preocupe com a acentuação ali, tá, pessoal? Esqueça isso. Venho aqui em gráfico dinâmico e aqui eu vou escolher meu gráfico. Coluna, linha, pizza, rosca, barras, você escolhe. Eu vou utilizar o de coluna, já me atende, é prático, todo mundo entende, certo? Vou dar OK. E aí, eu faço aquela minha formatação, tá? Primeiro, vou retirar os botões. Clico sobre o gráfico, venho aqui em analisar, mostrar/ocultar e clico nessa opção aqui, ó, de botões de campo. Pronto, deletei todos os botões. Clico aqui na legenda e joga lá fora, ó. Clico aqui nas linhas passantes aqui e jogo fora. O título a gente não vai precisar porque vocês vão entender o porquê, tá? Mas eu vou deixar ele ali por enquanto. Clico aqui no meu eixo vertical, botão direito, formatar eixo. Começa com o gráfico do zero. Apaga esse zero automático que tem aqui, ó. Digita o zero e dar Enter para ficar um zero redefinir. Tá? Para o seu gráfico sempre começar do zero. E pode jogar fora aqui o seu eixo vertical. Com o meu gráfico selecionado, eu venho aqui em elementos do gráfico e marco aqui, ó, rótulo de dados. Então pronto, agora eu sei quanto que vale cada barra dessa. Se eu quiser editar pondo aqui um negrito, trocando a cor do texto, aumentando o tamanho, fique à vontade, não tem problema. Tá joia? Tá joia. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou recortar esses caras aqui, porque não é aqui o lugar dele é lá na aba do dashboard. Então, clico sobre o gráfico e dou um Ctrl X para estar recortando. Venho aqui na aba Dashboard, tá? E eu vou colar ele mais ou menos aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, tá? Ctrl V, beleza? Ele vai ficar mais ou menos aqui. Se você quiser deixar a etiqueta do tamanho do gráfico, não tem problema. Quiser deixar menor, não tem problema. Quem define isso? Você. E quem vai ver o seu painel. Faça da maneira que você acha mais adequado, certo? Tranquilo. Só que aqui a gente tem um pequeno probleminha, tá, pessoal? O probleminha é esse. Poxa, eu estou trabalhando num layout que o fundo é azul e a parada da frente é branca. O que eu posso fazer aqui? Bem, eu posso mudar a cor de fundo do meu gráfico. Então, ó, eu clico sobre o meu gráfico, formatar, preenchimento de forma. Como eu já mudei aqui o tema, eu tenho exatamente o mesmo azul, pronto, meu gráfico está azul. Venho aqui na página inicial, aqui no grupo fonte eu venho no azinho, aí coloco o branco. Então todas as minhas informações estão brancas. Agora eu clico aqui nas barras, ó, venho aqui no baldinho e coloco a cor branca. Ó. Pronto, eu tenho o padrão. Qual que é a outra opção? Tá? Eu vou clonar esse gráfico aqui. Ó. Desculpa, vou clonar não, vou desfazer o que eu fiz, é mais fácil de explicar. O que eu posso fazer também? Eu posso vir aqui em inserir em formas e pegar aquele retângulo de cantos arredondados, ó, e abrir aqui, ó, tipo como se fosse, né, uma roupinha para o meu gráfico. Tá? Vamos falar, né, nessa linguagem aqui para a gente se entender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar sobre o meu gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Vou deletar o título, vou ganhar um pouquinho mais de espaço, é uma ideia até que legal, tá? Vou clicar nas minhas barras, vou vir aqui no baldinho e colocar a cor branca, beleza? E aqui na fonte, ó, como o meu gráfico está selecionado, eu coloco a cor branca para todas as fontes. Quando eu jogar aqui para cima, você vai falar, o que aconteceu? Eu tenho que jogar essa forma aqui para trás, tá? Então, eu vou clicar na forma, vou vir em formatar e vou colocar para ele recuar. Então, ele recuou em relação às outras formas que tem ali, que estavam atrás dele, tá? E agora eu posso alocar o meu gráfico aqui.
Qual que é a vantagem disso aqui, Matheus? Como eu não vou ter o título, tá? O meu gráfico ele vai ganhar um pouquinho mais de espaço, porque o título ele toma um pouquinho de espaço. O que eu posso fazer? Eu diminuo aqui um pouquinho, ó, coisa mínima, ó, tá vendo? Clico dentro da forma, porque eu estou selecionando o gráfico, eu clico dentro da forma e digito aqui, por exemplo, o título, ó, total de vendas no mês, ó, beleza? Aí eu centralizo esse cara, coloco o negrito, aumento o tamanho, ó, pronto. A única coisa é que o seu gráfico ele não pode aqui, ó, passar, né, o título. Isso não pode acontecer da barra ficar no meio do título, né? Ele tem que ficar um pouquinho abaixo aqui, ó, beleza? Que é o limite dele, tá certo? Então tá aí as duas opções de como você pode aí alocar os seus gráficos, tá? Tranquilo, beleza. O que eu vou fazer agora? Estiquei meu gráfico no máximo, tá tudo certo. Vou criar uma cópia desse cara aqui, ó, tá bem? E aqui eu já posso começar a me preocupar aqui com o meu espaço, tá? Então, ó, vai ficar mais ou menos aqui os 4 gráficos, ó, tá? E aí eu já tenho aqui minha definição de espaço bem definida, tá certo? Por que eu fico copiando todas as formas? Para que todas fiquem do mesmo tamanho, tá? Aqui em formatar, é claro, no grupo tamanho, você pode alterar manualmente o tamanho dessas formas. Faça da maneira que você achar mais interessante, tá? Pronto, ó, eu sei que aqui eu vou ter meus 4 gráficos, então já vou criar aqui uma outra cópia. Pronto, meu layout ele já está basicamente aqui desenhado, ó, tá certo? Tá certo. O que eu posso fazer agora? Eu clico nesse gráfico, seguro o Ctrl, clico na minha forma, botão direito, agrupar e agrupar. Pronto, eu posso mexer isso aqui para onde eu bem entender, tá? Sem o menor problema, tá certo? Qual que é o próximo gráfico? É a quantidade de vendas ali que eu tive no mês, tá? Então, vou já renomear isso aqui, ó, para deletar, né? Quantidade, vendas por mês, tá? Tranquilo. Vou lá na minha aba auxiliar, tá? Vou verificar se eu mudei o nome disso aqui. Mudei, tá tudo certo, estou seguindo o padrão. E agora eu vou copiar essa tabela dinâmica. Então, seleciono ela, Ctrl C, clico aqui do lado e dou um Ctrl V. Tá bem? Só que agora eu não quero saber a soma de total vendidos. Eu quero saber a quantidade. Então, vou pegar essa soma de total e vou jogar fora. O mês eu não vou jogar, porque eu quero por mês mesmo, então eu já mantenho. Vou pegar aqui a quantidade vendida, ó, vou jogar aqui em valores. Ele trouxe em formato de moeda, mas não é isso que a gente quer, que a gente vai fazer. Mudar isso aqui, ó, para um formato geral, ó, tá certo? Total geral aqui também a gente deixa geral. Ó. Pronto. E aí eu vou inserir o meu gráfico. Analisar, gráfico dinâmico, escolho que tipo de gráfico que eu quero, vou manter o de colunas, pronto. Vou deletar os botões. Como é que faz? Clica no gráfico, vai em analisar, mostrar barra ocultar, aí clica aqui ó, em botões de campos. Ó. Pronto, tirei os botões. Retira a legenda, retira as linhas passantes, retira o título e faz o seu gráfico começar do zero. Clica no eixo vertical, botão direito, formatar eixo, tá? No mínimo tá zero, eu seleciono aqui zero e dou Enter, pronto. Não vai ter alteração, deleto esse eixo, mostro o rótulo de dados. Como eu sei que eu já vou ter todo aquele trâmite de jogar para cima, o que eu já faço aqui? Ó? Clico nas barras, mudo a barra para cor branca, clico no gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno, beleza? Vou dar um Ctrl X aqui para recortar, vou lá no meu dashboard e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Aqui está o meu gráfico. Se estiver atrapalhando, você fecha, ó. E é só jogar aqui para cima. Esqueci da fonte, não tem problema. Página inicial, fonte, clica aqui no Azinho, ó. Já era. E aí você pode ajustar, ó, tranquilamente, tá? Sem o menor problema, tá certo? Deixo um pouquinho abaixo do título, ó, e voa lá. Eu tenho a quantidade de vendas por mês, tá? Clico sobre o meu gráfico, segurando o Ctrl, clico sobre a minha forma, botão direito, agrupar e agrupar, tá certo? Então, nossos dois primeiros gráficos, eles estão prontos e o conceito já foi aplicado. Agora falta os dois últimos.
Agora, para aplicar os dois últimos gráficos, a gente continua seguindo basicamente o mesmo procedimento. Vamos lá na aba auxiliar. Não se esqueça de mudar o nome dessa tabela dinâmica aqui, né? Então clica sobre ela, analisar, tabela dinâmica, deleta aqui esse nome de tabela dinâmica e escreve aqui, ó, quantidade vendida por mês. Certo? Pronto. Vamos agora para o nosso terceiro gráfico, que é o top 5 produtos vendidos. Então, ou seja, quais são aqueles produtos que estão me dando mais dinheiro? Aquele top 5. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui qualquer tabela dinâmica, Ctrl C, clico aqui do lado, aí Ctrl V. Beleza? Então, copiei. Se não aparecer aqui a janelinha para você, ó, clica sobre tabela dinâmica, analisar, mostrar e marca aqui, ó, lista de campos, tá? Ela vem e aparece aqui pra gente, tá certo? Em linhas eu não quero saber mês e em valores eu não quero saber quantidade, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar produto e vou jogar aqui em linhas, então vai aparecer todos os produtos que eu tenho. E aqui no total eu vou arrastar para o quadrante de valores, então eu vou saber quanto que cada produto rendeu aí de vendas para mim. Aqui no rótulo de linhas, eu vou clicar aqui nessa setinha e vou vir aqui ó, em filtro de valores. Em filtro de valores, vou vir aqui nos 10 primeiros. Nos 10 primeiros aqui, você escolhe se quer os primeiros ou os últimos, né? Vou manter primeiros. Ao invés de colocar 10, eu vou colocar 5 e vou dar OK. Então eu tenho um top 5 de vendas, tá? Vou selecionar esses valores, página inicial, edição, classificar e filtrar e vou colocar do maior para o menor, tá? Para o maior ficar em primeiro, segundo em segundo, terceiro em terceiro e por aí vai, tá certo? Vou clicar nessa tabela dinâmica, vou vir analisar, tabela dinâmica, vou deletar esse nome aqui, ó, e vou dar um nome, né? Então, ó, top 5 vendas, tá? Então, eu sei ali que é valores, né? Certo? Clico sobre o gráfico, sobre a tabela dinâmica, gráfico dinâmico, aí seleciono o gráfico que eu quero. Vou manter esse, que eu gosto muito dele, é bem prático, bem útil, tá? Você vai retirar os botões, vai retirar a legenda, vai retirar as linhas passantes, vou deletar o título e vou colocar ali para começar do zero. Então aqui eu vou vir no formatar eixo e colocar aqui 0 e dar Enter, tá? Pronto. Deletei, ó, tranquilo. Já vou colocar aqui o rótulo de dados, certo? E já vou fazer aquela formatação, ó. Letras brancas, barras brancas e vou retirar o fundo e o preenchimento. Certo? E vou recortar isso aqui e vou lá no meu dashboard e vou colar aqui, ó. Beleza? Pode fechar essa janela aqui para não se perder. Pronto, ó. Tenho aqui meu top 5, né? Vou redimensionar ele aqui, tranquilo. De buenas. E vou mudar esse nome aqui, ó. Opa, cuidado. Para top 5 produtos vendidos. Certo? E eu já posso aqui agrupar os dois. Certo? Sem menores problemas. Agora, falta o nosso último gráfico, que é o top 5, né? Quantidade de produtos vendidos, tá? Então, vou aqui na minha aba auxiliar. Já posso copiar essa tabela dinâmica aqui, ó. Vou copiar até uma outra aqui, porque senão ele já vai pegar essa formatação. Eu quero que vocês fixem isso, tá? Ctrl C, Ctrl V. Se não aparecer aqui, ó, não tem problema. A janelinha aqui, ó. Clica na tabela, vem analisar e lista de campos, ó. Certo? Eu vou jogar fora o mês, vou jogar a soma de quantidade. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o produto, arrastar para o quadrante de linhas. E pegar aqui a quantidade, ó. E jogar aqui para o quadrante de valores, ó. Beleza? Vou mudar essa formatação aqui, ó, que está dinheiro. Vou colocar geral, certo? E aqui no rótulo de linha, eu vou clicar aqui na setinha. Filtro de valores, 10 primeiros. Vou manter aqui primeiro. E ao invés de 10, eu vou colocar 5 e vou dar OK. Certo? Vou classificar aqui do maior para o menor. E aí eu já posso chamar o meu lindo e belo gráfico. Certo? Retiro os botões, retiro a legenda, retiro as linhas, retiro o título e coloco o meu gráfico para começar do zero.
deleto aquele eixo, coloco os meus rótulos, pronto. Coloco a fonte toda branca, retiro aqui o preenchimento e o contorno e mudo as barras também para a cor branca. Dou um Ctrl X para recortar, venho aqui no dashboard e colo aqui, ó, sem a menor dificuldade, tá certo? Redimensiono, deixo abaixo do título e já posso agrupar, tá? Clico sobre o gráfico, segurando o Ctrl, clico no fundo, né? Botão direito e agrupar. Ok? Vou retirar tudo aqui do exibir, ó. E basicamente o nosso dashboard está pronto. O que eu posso fazer também? Posso centralizar tudo isso aqui, ó. Então clico aqui no primeiro, seguro o Ctrl, clico no segundo, clico no terceiro. Tá tudo agrupado, ó. Formatar, alinhar, ó. Se você alinhar ao meio, ele vai jogar todo mundo para o meio, não é isso que eu quero. Eu quero centralizar, centralizei eles. Vou fazer isso também com os outros, ó. Seleciono tudo, formatar, alinhar e centralizar, ó. Certo? Vai ficar tudo centralizadinho, bonitinho, é para você que tem aquele toque maroto, né? Vou vir aqui em inserir, formas, e vou abrir aqui, ó, mais um retângulo de cantos arredondados. Ó. Vou abrir ele mais ou menos aqui, ó. Tá? Vou diminuir aqui um pouco do arredondamento. E eu vou chamar aqui esse campo aqui, ó, de filtro. Tá certo? Vou centralizar, aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa fonte. Negrito e colocar aqui um sublinhado, beleza? É aqui que vai ficar as nossas segmentações de dados. Vou vir na aba auxiliar, vou dar um nome para essa última tabela dinâmica que a gente puxou, clico sobre ela, analisar, tabela dinâmica e coloco, tabela dinâmica, vem aqui no nome, ó, e top 5, quantidade vendida, todas identificadas. Agora eu vou colocar as nossas segmentações. Nossas segmentações será uma para o gestor, uma para o mês e uma para o departamento, tá certo? Então vamos começar aqui, ó, puxando elas. Tanto faz de onde você puxa, tá? Clicou, vem analisar, segmentação de dados, eu quero uma do gestor, uma do mês, uma do departamento, eu vou dar OK. Seleciono elas três, ó, com Ctrl, né? Ctrl X e vou lá no meu dashboard e vou dar um Ctrl V, ó. Tá OK? Aí, pronto. Sem problema, ok? Vou pegar aqui, ó, o nome do gestor e já vou colocar aqui no cantinho. Posso aqui já redimensionar, ó, não tem problema. Aqui no departamento também não tem problema. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Dessa maneira aqui, mais ou menos. E vou pegar aqui o meu mês e vou jogar ele aqui, ó. Tá? Subir aqui um pouquinho, ó, e vou lá. Um detalhe sobre a tabela das segmentações que vocês precisam entender, tá? Quando eu seleciono aqui ó, qualquer segmentação, habilita essa janela aqui de opções, tá? Em opções, eu vou ter aqui botões, tá? Botões, se eu mexer aqui ó, nas métricas de botões, ele vai aumentar o tamanho dos botões, tá? Então, para cima ou para os lados. Se eu mexo aqui no tamanho, ele vai mexer, vamos dizer, na carcaça, que é essa parte branca que vocês estão vendo. Se eu mexer aqui em colunas, ó, eu posso deixar a minha segmentação com mais de uma coluna, por exemplo, desse jeito, ao invés desse, tá? Eu que escolho aqui ó, a quantidade de colunas que eu quero, beleza? Uma coluna, só uma coluna, duas, vai se modificando. Ajeite da maneira que você ache mais adequado, tá certo? Tá certo. Dada essa dica, a gente vai para a conexão. O que a conexão significa? Quando eu clicar nesse nome do gestor, eu quero que todos os indicadores se mexam ou que apenas alguns indicadores se mexam. Bom, para o nome do gestor, eu quero que tudo se mexa. Eu quero saber quanto ele vendeu, a quantidade que ele vendeu, qual produto ele está vendendo mais, tá? Então vou clicar aqui no nome na segmentação do gestor, botão direito, conexões de relatório. Beleza. Os nomes que a gente deu para as tabelas dinâmicas é para a gente não se perder nesse momento. Tá? Imagina que tivesse aqui tabela dinâmica 1, 2, 3, seria uma verdadeira bagunça, tá? Nesse caso aqui, como eu quero clicar
e quero que mexa tudo, eu vou marcar todas as caixinhas. Ó. Eu vou dar OK. Quando eu clico aqui no Adriano, ó, ele vai me trazer as informações do Adriano, no Diniz, do Diniz, do Ronaldinho, do Vampeta, do Vampeta. Tá certo? Tranquilo. Agora, no mês, posso dar aqui um exemplo, tá? Que é o seguinte. Eu sei quanto eu já vendi no mês. Tá aparecendo aqui, ó, janeiro, fevereiro, os dois primeiros gráficos. Então, talvez para você, quem vai definir se é você, eu só estou mostrando o conceito, não faça tanto sentido eu clicar aqui em janeiro e mexer aqui as informações do mês. Talvez só faça sentido mexer aqui nos top 5 e nas etiquetas. Como é que eu faria isso? Clica na segmentação, botão direito, conexões de relatório, e aí a gente só marca aquilo que a gente quer. Ó. Então vamos lá. Vou desmarcar aqui essa aqui. Imagina, né, que está tudo desmarcado. O que eu quero que se movimente? Os top 5, tá? E a quantidade total de vendas, que é essa etiqueta aqui, que eu marquei o nome, e o total de vendas, que é essa outra etiqueta aqui do valor. Eu vou dar OK. Quando eu clico aqui no mês, por exemplo, ele não mexe esses dois gráficos aqui de cima, porém ele mexe os demais. Ó, tá? Então consigo fazer essa distinção separadamente também, tá certo? Mas o que acontece se eu marcar esses dois primeiros gráficos aqui? Ó? Botão direito, conexões de relatório, vou marcar os outros dois que faltam, tá? Ok. Quando eu clicar aqui em janeiro, ó, ele vai tirar as outras opções de mês e só vai mostrar o mês de janeiro. Se eu clicar aqui ó, em seleções múltiplas e clicar janeiro e março, ele me coloca lado a lado janeiro e março. Se eu clicar fevereiro, ó, ele me coloca lado a lado janeiro, fevereiro e março. Beleza? Então, quem vai definir isso é você. Como você quer que funcione o seu dashboard. Mostrando novamente aqui o conceito de seleção múltipla. Cliquei em janeiro. Clico na seleção múltipla e seleciono o outro mês. Ah, não quero mais seleção múltipla. Desmarca ela ó, e você pode ficar marcando individualmente, tá? O atalho para ativar a seleção múltipla é o Alt S, tá? Beleza. E agora eu tenho o departamento, tá? Nesse caso aqui, como eu expliquei o conceito de marcar separadamente ou marcar tudo, eu vou também querer que o departamento marque tudo. Então, botão direito, conexões de relatório, e vou marcar aqui ó, todas as opções possíveis e vou dar OK, certo? Então, conforme eu for mexendo aqui, ó, vai me mostrando. Só que aqui um detalhe importante, que eu já expliquei em outras aulas, mas vou reforçar aqui, ó. Quando eu cliquei aqui em eletroportáteis, ó, fevereiro ficou meio apagado. Por quê? Eu não tive vendas de eletroportáteis em fevereiro. Se eu clicar aqui, ó, tudo fica vazio, tá? Para que isso não aconteça, eu vou fazer isso em todas as segmentações, tá? Você clica nela aqui, ó, botão direito, configurações da segmentação de dados, ó, e marca essa caixinha aqui, ó, de ocultar itens sem dados e dá OK, ó. Faz isso para todas as segmentações, tá? Para que quando a opção de fato não exista, ela nem apareça, tá? Então agora quando eu clico aqui em eletroportáteis, ó, não mostra fevereiro, tá? Fica bem melhor assim. Eu posso mudar, né, a configuração visual da minha segmentação. Então, clico sobre ela, venho em opções, clico aqui nessa setinha, eu vou escolher essa escura aqui, ó, tá? Vou escolher essa escura para todas elas, tá? E, basicamente, fica dessa forma, ok? Conforme eu for mudando, ele vai se mexendo ao meu bel prazer, beleza? E, claro, eu posso usar os filtros juntos. Eu quero saber do Adriano no mês de janeiro, no departamento de eletroportáteis, como ele foi, tá? Eu quero saber do Ronaldinho no departamento de ar e ventilação, ok? Você não precisa selecionar todas de uma vez, mas se você quiser utilizar todas juntas, você consegue, tá? Então, eu ensinei o conceito da tabela dinâmica do dashboard. Só que tem aí uma foto, né, que a gente criou aqui um pequeno... Cadê? Cadê agora que eu não estou achando? Uma pequena capa, tá? Como é que eu fiz isso? Fiz lá o meu recolhimento de ícones com as cores que eu quero, tá? Sem problema. E eu peguei uma foto da empresa, aleatoriamente, tá, pessoal? Peguei lá uma foto que eu achei. Você vai escolher a sua foto, que você acha bacana.
que você acha legal, tá? Vai baixar ela, eu vou abrir ela aqui, que nesse caso é essa foto aqui, beleza? Vou esticar ela, tranquilo, do tamanho mais ou menos aí da sua tela. Vou renomear essa aba aqui para capa, lembrando que é uma aba nova, tá? E aí eu tenho duas opções. Eu posso jogar os ícones aqui em cima e fazer o hyperlink, que eu já ensinei no curso. Ou eu posso, para não ficar tão nítida a imagem assim, ficar um pouco mais na escura, eu venho aqui em inserir, pego aqui uma forma, que é o retângulo raiz mesmo, tá? E abro um retângulo em cima da foto, tá? Ó, do tamanho mais ou menos dela aqui, tá certo? Dessa maneira aqui, ó. Beleza? Esse retângulo ele está selecionado. Eu posso vir aqui em formatar, contorno de forma eu deixo sem, preenchimento de forma eu coloco o preto, clico de novo no preenchimento de forma e venho aqui em mais cores de preenchimento. Aqui eu tenho transparência. Eu posso deixar essa cor preta mais transparente para que eu consiga ver a foto no fundo. Aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, 20%, 30%, tá? Eu vou deixar em 20 e vou dar OK. Pronto, eu consigo ver a foto lá no fundo, só que ela está um pouquinho mais escura, beleza? E aí eu tenho duas opções. Eu posso deixar assim mesmo, tá? Ou eu posso agrupar as duas. Só que eu não consigo agrupar as duas porque uma está na frente da outra, não consigo selecionar outra. O que eu faço nesse caso? Eu clico sobre uma, venho aqui em formatar, venho aqui em painel de seleção, tá? E aqui ele vai me mostrar, ó, as imagens. O retângulo 3 é o retângulo que eu puxei e a imagem 2 é a imagem que está lá no fundo. O retângulo ele já está selecionado. Eu seguro o Ctrl e seleciono a imagem 2. Pronto. Vim aqui em formatar, clique em agrupar, agrupar. Pronto. Ó. O retângulo e a imagem virou apenas uma coisa só. Posso mexer para onde eu bem entender. Tá certo? Tá certo. Vou pegar agora os meus ícones, tá? Que já estão previamente selecionados, que eu já mostrei como é que faz. Vou vir aqui em imagens e vou trazer eles aqui, ó, né? Então eu quero o banco de dados, o dashboard e esse aqui de atualizar. E vou inserir. Então inserir aqui as 3 imagens de uma vez, tá? Sem mistério, sem segredo. Tudo segurando o Ctrl. E aí eu vou recomendar que vocês deixem elas mais ou menos ali do mesmo tamanho. Nem sempre vai ser possível deixar tudo do mesmo tamanho, porque às vezes elas não são simétricas, né? Não tem como. Mas façam o possível, tá? Eu vou clicar sobre qualquer ícone, formatar. Formatar. E aqui no tamanho, a altura eu vou colocar a altura 3, tá? Para ele ficar um íconezinho pequenininho. Clico no próximo ícone, formatar, altura 3. Próximo ícone, formatar, altura 3, tá? A largura, infelizmente, eu não consigo deixar do mesmo tamanho, tá? Mas como a altura já está igual, não fica uma coisa tão discrepante, tá? E aí, eu vou separar aqui, tá? Da maneira que eu quero dividir. Eu vou criar um texto para identificar o que são esses ícones, né? Então, vou vir aqui em inserir. Desculpa aqui que eu selecionei a imagem sem querer. Vou vir aqui em inserir, texto, caixa de texto e vou abrir, ó. Tá? Essa caixa de texto, não importa a largura dela, tá? Isso aí que você escolhe. Mas a altura é interessante que também seja 3 para acompanhar a altura da nossa imagem, tá? E aí vamos lá. Você vai digitar o que essa imagem representa. Nesse caso aqui, ó, é a nossa base de dados, tá? Vou colocar um negrito, vou centralizar ela, só que eu vou deixar ela alinhada à esquerda, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, ó, tamanho 20. Vou vir aqui em formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno e coloco a fonte da cor branca, certo? Pronto, eu criei aqui, ó, a nossa primeira caixa de texto. Vou reaproveitar ela criando uma cópia, tá? Para usar para as outras também, já que ela já está meio formatadinha ali. Clico sobre a caixa de texto, segurando o Ctrl, clico sobre a imagem, formatar, alinhar, ó, alinhar ao meio e agrupei, ó, pronto, tá? Vou fazer isso agora aqui para esse ícone, que seria o nosso dashboard, tá? Vou criar aqui uma nova, criar uma cópia, né? Deixar aqui mais ou menos aproximado, ó, e vou chamar aqui de dashboard, tá? E agora é só eu centralizar.
clico sobre a caixa de texto, segurando o Ctrl, clico sobre a imagem, formatar, alinhar e alinhar ao meio, agrupar e agrupar, beleza? E agora eu vou fazer isso aqui com esse ícone de atualizar, só que agora eu vou chamar isso aqui ó, de dinâmica, tá? Ou você pode chamar mesmo de atualizar, tá? Você que escolhe. Porque é esse ícone aqui que vai levar a gente para aquela aba, ou também podemos chamar de aba auxiliar, tá? Porque é esse ícone que vai levar a gente para aquela nossa aba auxiliar onde tem as tabelas dinâmicas. Dê o nome que você acha mais adequado, tá? Não tem problema. Clica sobre a caixa de texto, segurando o Ctrl, eu clico sobre a imagem, formatar, alinhar, alinhar ao meio, agrupar e agrupar. Certo? Beleza. Agora eu tenho aqui todos os meus ícones. Clico sobre a primeira agrupamento, segurando o Ctrl, clico sobre o próximo, segurando o Ctrl, clico sobre o próximo. Formatar, alinhar e alinhar ao meio, para eles ficarem alinhados ao meio, tá? O que eu vou fazer agora? Eu preciso criar o link. Então eu clico sobre o primeiro botão. Recomendo que você não deixe, igual tá aqui, ó, o agrupamento em cima do outro ícone, porque pode acontecer da pessoa acabar clicando aqui mais pro extremo e acabar pegando o outro ícone. Eu recomendo que você dê uma separadinha assim, ó, certo? Para não correr o risco, beleza? Ó, que nem aqui, ó. Separa um pouquinho pro lado, ó, para não correr o risco da pessoa acabar clicando no ícone errado, tá certo? Ó, deixa aqui mais ou menos esse espaço assim, ó, tá certo? E aqui, né, não estava na pauta, mas se você selecionar todas as imagens, ó, aqui em formatar você tem o distribuir horizontalmente, tá? Ele consegue distribuir horizontalmente, tipo, de maneira igual, tá? Por exemplo, esses vões aqui entre uma imagem e outra fica do mesmo tamanho. Tá aí o conhecimento. Clico no primeiro agrupamento da base de dados, botão direito, link, tá? Venho aqui colocar neste documento e escolho aqui, ó, aonde que eu quero deixar. Vou vir aqui em base, vou dar OK. Vou clicar no segundo logo, né, que é o do dashboard, botão direito, link. Vou selecionar a aba dashboard. Vou clicar na aba auxiliar, botão direito. Aba auxiliar, botão direito, link. E vou vir aqui para a aba auxiliar. Tá? Conforme eu for clicando, vai me levando. Agora eu preciso criar aqui, né? Vou inserir aqui linhas, tá? Como é que você inseriu linhas tão rápidos assim, Matheus? Eu inseri a primeira, F4 repete o último comando que você deu. Como o último comando que eu dei foi inserir linhas, é só ficar apertando F4. Que é um espaço que é onde a gente vai colocar a nossa casinha, tá? Que é o home, né? Então vou vir aqui em inserir, imagens, vou procurar essa casinha aqui, que vai estar aí na sua aba logo, no seu documento, tá? Logos, ícones, tá? Não tem problema. Pronto, a primeira casinha. Se você quiser colocar uma caixa de texto aqui, você pode. Não é obrigatório, tá? Eu não vou colocar, pessoal, porque é meio intuitivo, tá? Mas se você quiser colocar uma caixa de texto, vou fazer aquele processo que eu fiz anteriormente. Clico sobre a casinha, botão direito, link, e coloco para ir para a capa. Então, quando eu clicar aqui, ele vai me levar para a capa, ó, tá? E vou fazer isso lá no meu dashboard, por isso que eu deixo um espacinho aqui estratégico, ó. Eu vim inserir, imagens, pegar a casinha. Mas lembrando, você pode colocar esse ícone aqui onde você quiser, tá? Deixo aqui mais ou menos aqui, ó. Clico sobre ele, botão direito, link, capa, ok? E agora falta da aba auxiliar, ó. Insere aqui, sempre acima das tabelas dinâmicas, nunca abaixo, tá? Inserir, imagens, pegar aqui a casinha, ó. Jogar aqui. Botão direito, link, capa e ok. Tá? E aí eu posso ficar brincando, tá? Tranquilamente. Tá certo? Eu posso remover aqui, ó, essas abas aqui, essa abinha aqui de baixo, tá? Só vim aqui em arquivo. Cadê? Opções. Tá? Avançado. E eu vou procurar aqui, ó. Cadê? Esse carinha aqui, ó, que é opções de exibição dessa pasta de trabalho. E eu vou desmarcar essa opção aqui, ó, chamado mostrar guias de trabalho. Eu vou dar OK, ó. Pronto, aí eu não tenho mais abas ali embaixo, eu só movimento por aqui. Se eu quiser trazer de volta, é só vir em arquivo, opções, avançado, e lá naquele mesmo local, que é opções de exibições dessa pasta de trabalho, marca a caixinha e dá OK.
tá? E aí, né, pessoal, eu vou abrir aqui a pasta 34 atualização, que também vai estar para download aí, tá? Vai ter 2 arquivos 34, porque chegou o mês de maio, você tem que atualizar maio. Então você vai pegar lá a sua informação do sistema, vai dar um Ctrl C, vai lá na sua base de dados, vai colar lá embaixo, ó, na última linha, vai clicar aqui, né, na sua tabela, design, atualizar tudo. Vai lá para sua capa e para o seu dashboard, o mês de maio ele já surgiu, tá? Então era basicamente isso que eu queria estar conversando com vocês, tá? Inclusive eu atualizei a base errada, mas não tem problema, a gente atualiza essa aqui também. É que eu estava com 2 arquivos abertos, peço perdão. A gente vai atualizar o nosso que a gente fez. Clica aqui, design, atualizar tudo. Vai lá na sua capa, no seu dashboard. Pronto, agora sim. Aqui em maio, ó, tem janeiro, fevereiro, março, abril e maio, tá? Era basicamente isso que eu queria estar conversando com vocês. Um projeto um pouquinho mais completo, um vídeo um pouquinho mais longo. Era essa a ideia, era esse o conceito. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente para quem chegou até o final, realmente é um vídeo muito longo. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, até a próxima.